Fala galera, aqui é o professor Neto de Física e essa semana nós estamos com eletricidade. Espero que você já tenha feito as atividades e se ficou com alguma dúvida, pode deixar comigo. Hoje é o dia que eu vou tirar a sua dúvida, tá certo? Muita coisa boa vai acontecer e hoje nós vamos trabalhar pesado com essa parte. Então vamos nós galera, para poder começarmos, a primeira questão ela diz assim: a proteção de um circuito é feita através do chamado de disjuntores, interruptores automáticos que desliga o circuito quando uma corrente superior ao permitido tem de se estabelecer no circuito. Pronto, então ele deu um texto, a gente já sabe do que se trata. Vamos ver se agora ele vai começar a tirar os dados da questão. Considere um circuito elétrico formado por uma fonte ideal, que no caso é a nossa DDP, 220 volts, e os equipamentos consumidores, que é uma torradeira, que ele está dizendo que a potência dessa torradeira é de 440 watts, um ferro elétrico, sua potência é de 2.200 watts, e o micro-ondas que ele não deu quanto era o valor dessa potência. Esse circuito é protegido por um disjuntor de corrente elétrica máxima igual a... Então nós temos a corrente de 20 amperes como sendo o valor máximo para que ela possa funcionar. Como apresentado na figura abaixo. Aí você deve ter analisado a figura, feito a sequência, né? Tá aí sua torradeira, o ferro elétrico e o seu micro-ondas. Aí ele diz assim agora: considerando a corrente elétrica com os três equipamentos funcionando normalmente, corresponde a 62,5 watts da corrente máxima do disjuntor. Como assim, professor? A corrente de todo o circuito, ou seja, da torradeira, do ferro e do micro-ondas, somado, ele vai dar 62,5% da corrente máxima. Significa dizer que esse disjuntor não vai disparar porque ele não chegou ainda no limite nem passou do limite, certo? Ele está funcionando dentro das condições de segurança do nosso equipamento. Show de bola, professor. Aí ele continua e diz assim: pode-se afirmar que a potência elétrica consumida pelo micro-ondas é igual a... Então o que a gente primeiro vai ter que perceber aqui? Que se eu somar todas as correntes da torradeira, do ferro, do micro-ondas, vai dar 62,5% da potência máxima. Mas eu também sei que potência é a fórmula do π, é a intensidade da corrente vezes a tensão elétrica. Como eu quero o I, eu vou pegar o U, que é a tensão, e vou passar para o lado da potência dividindo. Aí você faz: professor, aonde eu tenho intensidade da torradeira, eu vou colocar a potência dividido pela tensão dela? A gente tem esses valores. Nós vamos colocar 440 dividido por 220, 2.200 dividido por 220, a potência do micro-ondas, que é o que nós queremos, dividido por 220, e claro, 62,5% é dividido por 100. Se você pega 62,5 e divide por 100, 0,625. E o I, ele disse pra gente que valia 20, que é o seu valor máximo. Professor, o que é que eu faço agora? Essas continhas de dividir é simples. Tipo, 440 dividido por 220 vai dar igual a 2. 2.200 dividido por 220, 10. Observe que 10 mais 2 dá 12. Que está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Ah, professor, 12,5 menos 12 vai dar 0,5. E o 220 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então fica 0,5 vezes 220. Todo número multiplicado por 0,5 é a metade. Ou seja, a metade de 220 vai dar 110 watts. E aí você olhando nas alternativas, letra correta, letra A de Amozão. Viu como é legal? Viu como é fácil? Se você está gostando, deixa o seu joinha, faça o seu comentário, né? Estimule aí para que esse canal cresça e mais pessoas possam chegar lá. Se você já é inscrito, beleza. Se você não é, vá lá, se inscreva, né? Ajude aí a que mais pessoas cheguem aí a conhecer esse nosso material, esse nosso projeto que está querendo simplesmente ajudar você a sair bem na prova do Enem. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer agora a nossa segunda questão. Logo que a gente vê, a gente diz assim: tem um circuito, né, professor? É um circuito onde você vai ter aí resistores e a força eletromotriz que está fazendo o papel da DDP. E tem um amperímetro representado aí por um A, que quer dizer a intensidade da corrente elétrica. Vamos ver o que a questão diz. Acompanha comigo. Na figura abaixo está representado um circuito elétrico contendo um gerador de 42 watts. Essa é a minha primeira informação matemática, que eu vou colocar aqui como sendo a minha força eletromotriz, o FEM, a minha força eletromotriz, a DDP do circuito, que é de 42 volts. Com uma resistência interna desprezível, então significa dizer que ele é ideal, o qual alimenta três resistores. O primeiro resistor eu vou chamar de 50 ohms, o R2 eu vou chamar de
20 ohms, e o R3 eu vou chamar de 30 ohms. Determine o valor da intensidade da corrente elétrica expressa em amperes, que percorre o amperímetro A conectado ao circuito elétrico. Então é isso que nós estamos querendo, descobrir o valor da corrente que vai passar pelo circuito. Lembre-se, entra no negativo, sai do positivo, entra na perninha menor, sai no positivo. Esse é o sentido chamado de sentido convencional da corrente. Vai passar aqui pelo amperímetro e aqui ele vai ser dividido porque tem dois fios. Aí você faz, opa! Se tem dois fios, então eu tenho que observar o seguinte, nesse fio aqui de cima, esses dois resistores, quer ver? Acompanha o que eu vou fazer logo no meu primeiro passo, estão associados em série. Ah, professor, quando eu tenho resistores em série é só somar? Exatamente isso, 50 mais 20 vai dar 70. Veja que aí você vai fazer uma nova configuração, um novo circuito, simples, no lugar de 20 e 50 você coloca um de 70. Observe que cada um agora tem o seu próprio fio. E isso caracteriza o que a gente chama de associação em paralelo. E quando a gente tem associação em paralelo, a gente usa aquele macetezinho. São dois resistores, então a gente faz o produto dividido pela soma. Ou seja, nós vamos pegar 70 vezes 30 e dividir por 70 mais 30. 70 vezes 30 dá 2.100, dividido por 100 vai dar 21 ohms. Terminou, professor? Não, porque nós encontramos a resistência equivalente do circuito. Então, no lugar desses três resistores, nós ficamos com um de 21. E nós sabemos que a força eletromotriz, a DDP, no caso do circuito, vale 42. Se eu utilizar, para finalizar, a lei de Ohm-Poliet, que é exatamente o que diz que a força eletromotriz é a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente, olha como fica fácil. Ele deu a força eletromotriz, 42. A resistência equivalente nós encontramos que foi 21. E está multiplicando a corrente, ele passa para o outro lado, dividindo. 42 dividido por 21 vai ser igual a 2 amperes. E com isso, a alternativa correta é a da letra D. Uma questão muito legal, cai muito na prova e continue colocando o seu comentário. Qualquer dúvida, manda aí que eu estou aqui para responder, para ajudar vocês, tá ok, galera? Vamos nós. Questão de número 3, diz assim, em analogia com o conjunto elétrico, a transpilação foliar é regulada pelo conjunto de resistências, medidas em segundos por metro. Professor, segundo por metro? Resistência normalmente é dada em ohms quando está trabalhando no SI. Então essa unidade que ele colocou aí não é oficial, não é SI. Resistência, ele está pedindo para que você coloque a unidade segundo por metro. Destaquei, coloquei como foco isso aí. Agora olha o detalhe dessas folhas, dessas plantas que ele está chamando para a gente aqui como transpiração foliar, de folhas, tá certo? Ele diz assim, existe na rota do vapor d'água entre sítios de evaporação próximos à parede celular, no interior da folha e a atmosfera. Você faz, professor, isso não é biologia não? É ciências da natureza, é física, química e biologia. Mas para trabalhar isso aqui, a gente vai ter que lembrar de resistores. Aí você faz, por quê, professor? Porque ele diz assim pra gente, ó, simplificadamente, as resistências dos espaços intracelulares de A. Então veja, resistência, espaço intracelular de A, E e A. Então ele colocou a resistência E e A. Beleza, professor. As introduzidas pela presença do estômago, resistência do estômatos, né? Estômatos. E da gotícula, o R, gotícula. Que massa, professor. Então tem 3 resistores, mas aí ele disse que ainda colocou mais uma. E é promovido pela massa do ar na superfície das folhas, onde essa superfície das folhas ele colocou Cl, tá certo? Para a gente poder entender. O esquema abaixo representa a resistência mencionada. Você deve estar pensando assim, professor, o que está acontecendo? Observa, esses, logo de cara, logo para a gente poder perceber, eu vou mostrar para você que a gente vai ter aqui associação em série, né? É uma associação em série, tá entre aqui esses dois. O resultado desses dois vai ficar em paralelo com esse de baixo e o resultado dele vai ficar em série com esse outro. Aí você faz, série, paralelo, série. Calma, mas vamos ver o que é que ele quer aqui, tá certo? A tabela a seguir representa os valores das resistências de 2 espécies de planta. Ele chamou espécie 1, colocou aqui essa tabela, que está no meio, e a espécie 2, que está do lado direito. Aqui seriam os valores dados em segundos por metro, que foi a unidade que ele escolheu para resistência, tá certo? E aí tenha cuidado, porque olha só o que é que ele diz agora. Tendo em vista
os dados apresentados e considerando que a condutância, professor, é o inverso da resistência. Se a resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, a condutância é a facilidade com que passam os elétrons, ou seja, a corrente que passa pelas folhas. Ah, que legal! Aí ele ainda explica isso, é o inverso da resistência. Aí você faz, entendi, professor, vou destacar que a condutância é o inverso da resistência, porque isso aqui é o foco da nossa questão. Assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração, a primeira coisa que eu quero, e a sua respectiva condutância total, a fusão de vapor d'água entre os sítios de evaporação e a atmosfera. Como eu falei para vocês, não é uma questão difícil, mas é uma questão que eu vou tentar reduzir para facilitar a nossa vida. Por exemplo, eu sei que tem uma associação em série, e quando tem uma associação em série a gente soma, então eu vou pegar a resistência que a gente já viu que é do espaço intracelular do ar, é IA, vou pegar a resistência que eles estão em série do estomato, tá certo? Estômato, né? Estômato, pronúncia, né? O resultado deles vai ficar em paralelo com a cutícula e o resultado disso vai ficar em série com o esquema da superfície das folhas. Aí você faz, professor, como é que eu posso pensar fisicamente isso? Não é difícil, porque quando está em série a gente não soma, quando está em paralelo a gente não faz o produto dividido pela soma, e depois a gente não vai ter que somar de novo porque ele vai ficar em série novamente. Olha que legal. Eu vou colocar tudo num arranjo só, mas claro, você poderia fazer separadamente, tá certo? Observe que eu coloquei a soma dos dois porque eles estão em série. O produto deles, o resultado deles vai ser multiplicado e depois somado. Ah, professor, porque quando fica em paralelo é o produto dividido pela soma? Isso! E depois que eu fizer tudo isso, eu vou somar porque ele fica de novo em série com a superfície da folha. Só que eu vou fazer isso separadamente. Primeiro, eu vou fazer a resistência da primeira folha, a espécie da primeira folha, e depois a espécie da segunda folha, tá certo? Para a gente poder fazer o da primeira, observe que essa coluna aqui do meio é 10 mais 30, porque eles estão em série. O resultado dele vai ficar pelo produto e embaixo dividido pela soma de 120. E o resultado disso tudo vai ser somado com 50. Ah, professor, entendi o que o senhor fez. Vamos por partes para não complicar. Cuidado, olha que eu estou sintetizando para ganhar tempo, tá certo? Então, 10 mais 30 dá 40, que vai ser multiplicado com 120. 10 mais 30, 40, mais 120, 160. Se eu multiplicar 40 vezes 120, vai ser igual a 4.800, que vai ser dividido por 160. Que isso vai ser igual a 30, que somado com 50, a minha resistência na primeira espécie vai ser igual a 80, lembre-se, unidade usual, segundos dividido por metro, porque ele assim pediu para a gente. Professor, e agora? Eu vou fazer a mesma coisa, olhando para a coluna da direita, a espécie 2, e vou colocar essa ordem. Primeiro eu somo, depois eu faço, que é o série, né? Depois o paralelo e o resultado em série. Organizando, ficaria assim, vamos lá, 30 mais 10, o resultado disso seria multiplicado por 180 e depois dividido por 280. Ah, professor, entendi. E por fim a gente soma com 15. Vamos lá, 30 mais 10 vai dar 40, que vai ser multiplicado com 280, e 40 mais 280 vai dar 320. 40 vezes 280 vai ser igual a 11.200, que dividido por 320 vai ser igual a 35. Somado com 15, isso vai dar igual a 50 segundos por metro. Bem, agora vem o problema, porque ele pediu para a gente encontrar qual espécie, preste atenção, com menor transpiração. Aí você deve estar pensando assim, a espécie que possui a menor transpiração é a que possui a maior resistência, ou seja, a espécie 1, porque nós encontramos que ele era 80, e da espécie 2 nós encontramos que foi 50. Ah, professor, então aqui tem a maior resistência, é a espécie com menor transpiração? Beleza! Aí você faz, entendi. Mas e agora? Como é que eu faço para encontrar a condutância total? Bem, vai ser em cima dessa espécie, tá certo? E como ele é o inverso do resistor, então nós vamos colocar aqui, esse resistor é o R1, que foi o da maior resistência, para eu poder ter a menor condutância.
Entendi, professor. Então eu vou substituir o meu valor. E 1 dividido por 80, fácil, fica 0,0125. Vou transformar isso aqui para chegar nas alternativas, né? Então a casa do zero vai dar 1, 2, 3, 4. Então menos porque tem a vírgula e 4 casas para a direita. Logo 125 vezes 10 a menos 4, como é o inverso do resistor, que é segundo por metro, então vai ficar metro por segundo. Cuidado para não confundir isso com velocidade, tá certo? Isso aqui é chamado de condutância. Ok, professor, então a nossa alternativa seria qual? A da letra B, que diz que é a espécie 1 e que tem 125 vezes 10 a menos 4 de condutância. Show de bola? Viu que questão legal? E aí eu sintetizei para a gente ter mais uma maneira de pensar, mais uma maneira de trabalhar. Mas como eu disse, pode fazer separadamente? Claro, você encontra a primeira resistência, o resultado da resistência fica em paralelo, você encontra produto dividido pela soma, o resultado fica em série e aí você chega no mesmo processo. Eu fiz assim para ter uma nova visão, para que a gente possa pensar, eu posso usar assim desse jeito? Beleza! Vamos para mais uma questão. Diz assim, o circuito elétrico esquematizado a seguir é constituído de uma bateria de resistência interna desprezível. E o FEM, ou seja, força eletromotriz, representado pelo Epson, né? Não é um E, é um Epson, é uma letra grega, de um resistor de resistência elétrica R e de um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado e com uma chave CH inicialmente aberta. Aí você faz, professor, ele não deu número nenhum? Não. Ele montou um circuito para que você interpretasse as fórmulas sem precisar jogar números. Mas olha o que é que ele diz para a gente. A chave está aberta, então o circuito está desligado, né? Aí ele disse, fecha-se a chave CH e aguarda-se o capacitor carregar. Ora, na hora que você fecha, vai ter uma corrente que vai circular e aí esse capacitor ele vai acumular cargas elétricas, porque essa é a função do capacitor, armazenar cargas elétricas, ok? Aí ele continua e diz assim, quando ele estiver completamente carregado, pode-se afirmar que a razão entre a energia dissipada do resistor, que é 1 dividido, do resistor dividido pelo capacitor, é... entendi, professor. Então nós vamos encontrar essa energia dissipada e vamos fazer a razão entre a energia do resistor pela energia do capacitor. Vamos por parte para a gente não confundir. Primeira coisa que eu quero fazer, a energia fornecida pela força eletromotriz, veja, pelo FEM, a força eletromotriz no circuito ela é dada. Energia é igual a carga vezes U. Só que no lugar do U a gente está colocando a força eletromotriz, tá certo? Então, essa energia, que é o trabalho, é igual a Q vezes U. Então, energia é igual a trabalho é igual a energia é igual a Q vezes U. Só que no lugar desse U, eu estou colocando a força eletromotriz porque ele forneceu para a gente um FEM. E esse Q, como a gente já sabe, é a carga total transferida para o capacitor, porque essa é a ideia, você acumular carga no seu capacitor. Primeiro passo é só isso, professor? Só. Encontrei a energia fornecida pela força eletromotriz. Vamos ao segundo passo. A fórmula da energia armazenada pelo capacitor. São 3 na realidade, né? A gente costuma dizer que essas fórmulas elas podem ser de acordo com o que você tem. Então, a energia do capacitor é C, a energia do capacitor é a sua capacitância multiplicada por U ao quadrado sobre 2. C igual a U ao quadrado sobre 2. Só que no lugar do U, perceba que eu estou colocando a força eletromotriz, porque ele não me deu o U, ele me deu a FEM, a força eletromotriz. Você faz, entendi, professor. Só que a gente sabe também que essa capacitância é a quantidade de carga dividido por U, que o meu U é a minha força eletromotriz. Observe que eu tenho força eletromotriz embaixo e força eletromotriz ao quadrado em cima. E aí eu posso simplificar, né? E simplificando isso aqui, nós ficaríamos com Q vezes força eletromotriz dividido por 2. A energia acumulada no capacitor é Q vezes U sobre 2. O quê? Sobre 2? Só que você sabe que esse U está sendo colocado pela força eletromotriz e a gente tem que dar de acordo com os dados. Professor, no meu primeiro passo eu encontrei a energia fornecida pela FEM. No segundo passo, eu encontrei a energia armazenada, porque a gente vai precisar aqui, ele vai estar dividindo. Aí você faz, entendido. Vamos ao terceiro passo. O que seria esse nosso terceiro passo, professor? Para calcular a energia que foi dissipada, porque a ideia é essa, vai dissipar por conta de uma resistência que nós vamos ter aqui. Professor, estou entendendo. Então, essa energia, por conta do resistor, ela vai ser
a energia que foi fornecida, chamada de energia total, menos a energia que foi para armazenar no capacitor, então vai dar a minha energia dissipada. A energia total menos a energia que foi. Aí você faz, peraí, professor, eu vou pegar a minha energia aqui de cima, aonde eu tenho essa energia, eu vou colocar Q vezes a força eletromotriz. E aonde eu tenho a energia do capacitor acumulado, Q vezes a Fm dividido por 2. Observe, um número inteiro dividido pela metade. Um inteiro pela metade vai dar a metade. Verdade, professor. E agora? Olha, nós temos já a energia que foi dissipada do resistor e temos a energia do capacitor. Como ele pediu para fazer uma razão, uma divisão, então nós vamos armar isso aí, ó. Um dividido pelo outro. Um valor de cima igual ao do valor de baixo vai dar igual a 1. Independente de quanto você tenha o R e quanto tenha a capacitância. Independente desse valor. Você faz, que questão legal, professor, entendi tudo bem direitinho. Se você sabe disso, então agora marca a alternativa, que é a letra D, igual a 1, independente da razão entre o resistor e o capacitor, certo? Cuidado, é uma questão muito bonita e com a possibilidade enorme de cair em prova. Só que veja, eu fiz sem números, eu montei uma estrutura todinha e aí ele pode montar na hora da prova com números para a gente poder desenvolver isso daí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, continue deixando aí os seus comentários, né? Quanto mais você comenta, mais o canal cresce e com isso dá mais estímulos para a gente fazer mais e mais. Divulgue para um amigo seu, né? Pega o aviãozinho e mande aí para os seus amigos para que eles possam compartilhar também, ter a oportunidade de estar como você, tirando suas dúvidas e aprendendo cada vez mais para que a gente chegue em ordem na hora do vestibular. Vamos lá, vamos à próxima questão. A questão de número 5, ela diz assim, linda, cai demais no Enem, aparece muito. Diz assim, a energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh. Por meio de um relógio medidor de consumo. Um desses relógios é chamado de registrador ciclométrico. Numa certa residência, a leitura registrada no dia 31 de maio foi apresentada abaixo. Aí ele colocou o seu registrador ciclométrico, 02481 em kilowatts, ou seja, 2.481 kilowatts, e esse é o sentido dele, veja que ele está dizendo que é para a direita, então esse relógio fica o tempo todo girando, tá certo? Sabe-se, nessa residência, o consumo da energia para o mês de julho foi de R$ 350 só de energia, tá certo? Na região onde se situa essa residência, o quilowatts-hora, então você já sabe qual foi o valor que ele pagou no mês de julho, e sabe que o quilowatts-hora custa 50 centavos, 0,50 reais. Sabendo assim que no dia 30 de junho o registrador ciclométrico apresentou uma leitura. Professor, como é que eu posso fazer isso? Também muito fácil, preste atenção. Se 1 kWh corresponde a 0,50 reais, a energia em kWh que você pagaria 350 reais, você faz pelo produto dos meios vezes o extremo. Professor, então eu vou pegar 0,50 vezes a energia consumida e multiplicar 350 vezes 1. O 0,5 que está multiplicando passa dividindo, todo número dividido por 0,5 é o dobro de 350 vale 700, no caso 700 kWh. Mas essa não é a minha resposta. Essa foi a energia consumida durante 30 dias, tá certo? O mês de julho. Entendi, professor. Como ele fez a leitura, olha que coisa interessante. A leitura inicial era de 0,2481, 2.481 kW. Ele teve um consumo de 700 kWh. E aí você vai fazer uma continha de somar, relativamente simples, né? 0 mais 1 dá 1, 8, 11 a 1, 3. Então você tem que ficaria 3.181 kWh. E isso você encontra na letra D, uma questão show de bola. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vamos para mais uma questão, a questão número 6. Essa é fantástica. Uma tabelinha. O Enem adora isso, tá certo? Se liga nessa informação. Em um hospital, existem 3 salas cirúrgicas onde são utilizadas lâmpadas halogêneas para a iluminação do ambiente durante os procedimentos operatórios. Então foi um texto, blá, 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 blá. Agora vem a física propriamente dita. A tabela informa quantas lâmpadas há em cada sala, a potência elétrica de cada uma
e o tempo de utilização diária dessa lâmpada. Observe bem a tabela, galera, e veja que ele chama sala 1, sala 2 e sala 3, diz quantas lâmpadas tem em cada sala, qual a potência em watts, e veja que ele está utilizando hora-dia. Então é 4 horas por dia, 5 horas no dia, 4 horas no dia. Beleza? Aí ele diz assim: a energia elétrica consumida pelas lâmpadas que iluminam esta sala em um dia, devido às cirurgias realizadas nesse hospital, ele quer em um dia, certo, galera? Então vamos fazer assim para o nosso primeiro passo. A energia elétrica, que eu vou chamar de E, em cada sala é obtida pelo produto da potência, pela quantidade de lâmpadas e pelo tempo, obviamente, que ele está sendo utilizado. Como assim, professor? Ó, eu tenho a quantidade de lâmpada, tenho a potência, então eu vou ter que pegar este e multiplicar por este, para que eu tenha a potência total das duas lâmpadas juntas e o tempo que elas passaram ligadas. Ah, entendi, professor. Então eu vou substituir na forma da energia potência vezes tempo. Olha como é legal, preste atenção, por favor. Da tabela, nós vamos tirar os valores da seguinte maneira. Acompanhe comigo. Vamos primeiro fazer da sala 1, tá certo? Duas lâmpadas vezes 300 watts multiplicado por 4 horas. Vai dar 2.400 watt-horas. Que massa, professor! Na sala 2 foram 4 lâmpadas de 120 watts cada e que foram utilizadas durante 5 horas, que vai dar 2.400 watts-hora. Vamos à sala 3. Foram 8 lâmpadas de 50 watts cada e que eu utilizei 4 horas diárias. Como é que eu faço agora, professor? O consumo total da energia nas 3 salas por dia, fique bem claro que ele não está querendo no mês, ele está querendo por dia, vai ser igual à soma das energias da sala 1, da sala 2 e da sala 3. Ou seja, eu vou pegar 2.400 mais 2.400 mais 1.600 e aí eu chegaria no total de 6.400 watts-hora. Se você prestar bem atenção, todas as alternativas estão em kilowatts. Ah, professor, eu subentendo que tem uma vírgula aqui no último zero e faço essa vírgula voltar 3 casas para poder chegar em quilo? Exatamente isso. Então fica 6,4 kWh, alternativa correta, letra E, de extremamente fácil. Show! Show! Espero que vocês tenham acertado e quem ficou com dúvida, qualquer coisa, mande um recadinho aí que eu ajudo vocês. Estou aqui para isso, tá ok, galera? Vamos à questão de número 7, que diz o seguinte: as lâmpadas econômicas transformam 80%, aí você faz, opa, 80%, 80 dividido por 100, da energia elétrica consumida em luz e dissipa 20% restante na forma de calor. Então essas são as lâmpadas que ele está chamando de econômica. Olha que legal. 80% dela é produzida em luz e apenas 20% é perdida em forma de calor. Já as incandescentes, que é aquelas mais antigas, né, transformam 20% de energia consumida em luz e dissipa o restante em forma de calor. Gente, olha quanto ele perde. 80% ele perdia em forma de calor, beleza? Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Essa dica aqui é extremamente importante. Ó. A lâmpada, que é chamada de econômica, né? Ela apresenta a economia, cuja sua potência representa 1/4 da potência da incandescente. Você faz, entendi, professor. Quando a lâmpada incandescente é de 60 watts, é submetida por uma econômica com a mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joules igual a... Beleza, professor. Então observe que ele quer a cada segundo. Ele não quer no dia, ele não quer no mês. Ele quer a cada 1 segundo. Estou entendendo, professor. Mas vamos à questão. Primeiro passo. Do enunciado, que a gente terminou de fazer aqui, nós podemos tirar as potências. Você faz, como assim tirar as potências, professor? Ora, a potência da incandescente, ele disse que era 600 watts. Mas a potência da lâmpada econômica é 1/4 do valor de 60. 60 dividido por 4 vai dar 15 watts. Ah, enquanto a incandescente ela tinha 60 watts, a econômica, para equivaler na luminosidade, bastaria ser de 15 watts. Entendido. Perfeito. O meu segundo passo. A fórmula é energia igual a potência vezes o tempo. É assim que a gente calcula a energia consumida. As energias elas foram transportadas para o ambiente. Preste atenção como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, pela incandescente. 80% não é 0,8? Porque é 80 dividido por 100?
multiplicado pela potência, que é 60, e o nosso tempo, que é de 1 segundo. Ah, entendi, professor. Quando eu multiplico 0,8 vezes 60, ou 8 vezes 6, vai dar igual a 48 joules, porque está em unidade oficial, segundos, ok? Cuidado com isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a econômica. Veja que ele dissipa 20%, ele aproveita esse 20% para transformar, tá certo? E aí você faz, entendi, professor, 0,2, que representa 20%, ou seja, 20 dividido por 100, 0,2, multiplicado por 15, que a gente já encontrou que ele é 1/4 da incandescente, e 1 segundo, que é o tempo que ele está querendo que a gente trabalhe. Ou seja, essa energia para cada segundo é de 3 joules. Professor, o que eu faço agora? Bem, o terceiro e último passo é simples. A cada segundo, ou seja, para esse segundo, deixa-se de transferir para o meio ambiente uma quantidade de calor. Aí você faz, como assim uma quantidade de calor, professor? Porque antes ele desperdiçava para o meio, veja, a incandescente, 48 joules. E a econômica apenas 3, que ele desperdiçou em forma de calor. Você faz, entendi, professor. 48 menos 3 vai dar 45 joules, alternativa correta, letra D de doidinho. Show de bola! Olha o quanto de energia foi economizado em forma de calor aí, tá certo? Questão de número 7. Uma lâmpada three-way usa 2 filamentos conectados. Os filamentos podem ser usados um de cada vez ou os 2 ao mesmo tempo. É opção. Na lâmpada você usa ou o A ou o B, ou usa os dois AB conectados ao mesmo tempo. Veja que o A e o B, como está mostrando aqui na figura, eles estão abertos e você pode conectar para que ligue essa lâmpada com 2 filamentos, um de cada vez ou os 2 ao mesmo tempo. Beleza. Quando ligamos a lâmpada em uma tomada que fornece uma DDP de 110 volts e ligamos simultaneamente a chave A e B, a corrente elétrica no filamento de maior resistência elétrica, então, que ficou consumindo durante 20 minutos. Olha que ele deu tempo em minutos. Não é unidade oficial. Cuidado. São respectivamente. Aí você faz, professor, por que o senhor falou em unidade oficial? Porque se você olhar para as alternativas, ó, a corrente está dada em amperes e a energia está dada em quilojoules. Joules é a unidade oficial, então eu vou ter que passar de minuto para segundo. Mas vamos com calma. Vamos entender primeiro o que é que ele diz aqui, ó. A corrente elétrica no filamento de maior resistência elétrica. Ah, professor, ele quer no de maior resistência elétrica? No filamento de maior resistência elétrica. Aí você faz, quando eu olho para o desenho, professor, eu vejo aqui, ó, tá vendo que é o maior e o outro é o menor. Esse maior resistência tem um filamento de 30 watts e 100 volts. Pronto, a potência de 30 watts e a tensão de 100 volts. Vamos fazer isso para a gente poder entender? Como potência foi 30 e a DDP foi 100, a minha corrente vai ficar 30 dividido por 100, que é igual a 0,3 ampere. Não marca ainda não, tá certo? Não olhe para as alternativas ainda não. Calma, vamos por parte. O meu segundo passo agora seria exatamente pegar essa energia consumida, só que tenha cuidado. 20 minutos é 20 vezes 60, porque cada minuto é 60 segundos. Então 20 vezes 60, 1.200 segundos. E aí o que eu faço? Substituo na forma, energia potência vezes o tempo. A minha potência é uma potência de 90. Aí você faz, por que 90, professor? Porque ele quer a total, a energia total consumida. Você vai pegar 30 mais 60. Ah, entendi, professor. Essa foi a energia consumida pela lâmpada? É, quando os dois estão ligados, essa é a maior energia consumida dela quando as duas estão ligadas, e aí você tem 90. Que multiplicado por 1.200 seria igual a 108 mil joules. Como eu quero em quilo, então vai ficar 108 quilojoules, e aí a nossa alternativa correta, letra C de coisinha. Então se liga em pequenos detalhes, tá certo? Quando ele diz que é o filamento de maior resistência e a energia consumida pela lâmpada, a lâmpada vai consumir energia quando ela está conectada nos dois fios, não só pelo de maior, tá certo? Então se liga nisso daí, muito cuidado, e vamos à próxima questão. Se tiver alguma dúvida, escreva aí, deixa seu recadinho que eu estou aqui para lhe ajudar. Vamos nós. Questão de número 9, muito comum em prova do Enem. Diz assim,
Na maioria dos peixes elétricos, as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células, chamadas eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como um gerador ideal. Aí ele colocou o desenho para você entender. Isso aqui é o FEM, né? A força eletromotriz de um gerador. Veja que não tem resistência interna porque ele é ideal. Essa é a representação de uma eletroplaca, certo? Suponha que o sistema elétrico do poraquê, peixe elétrico de água doce, seja constituída por uma coluna de 5.000 eletroplacas. Então isso aqui, ó, que é a nossa eletroplaca, eu vou destacar, eu vou chamar a atenção, porque eles foram associados em série. Aí você faz, opa, professor, quando eu tenho forças eletromotrizes associadas em série, eu somo tudo. Quer dizer, professor, que 5.000 eu vou pegar e vou somar 1 mais 1 mais 2 mais 3, até chegar em 5.000? Exatamente. Quando eu somo as 5.000, o total dela produzido vai dar 600 volts. Ah, entendi, professor. Então a DDP total é 5.000, que vai ser igual a 600 volts. Exatamente. Eu vou precisar ter 5.000 desse bichinho aqui, ou seja, da minha força eletromotriz, o U, a tensão, que eu vou aqui representar pelo FEM, né, para poder chegar no total de 600 volts. Olha que absurdo, galera. Uma residência tem 220 volts ou 110 volts, dependendo da região do Brasil. E esse peixe ele produz 600 volts, um intervalo de tempo curto. Considere que uma arraia-torpedo que vive em água do mar possui um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo, de várias colunas, com uma de 750 eletroplacas, cada uma com 750 eletroplacas. Estou entendendo, professor. Iguais às do poraquê. Ah, agora facilitou. Agora facilitou, porque se você prestar bem atenção, e aqui eu quero que você, calma, que você pense comigo, vamos lá, preste atenção nisso. Ligados em série, constitui mais da metade da massa corporal desse peixe. Para que eu estou pensando aqui como é que a gente vai trabalhar. Ele deu essa figura exatamente para a gente poder entender. Ó. Só uma bichinha dessa, só uma pernazinha dessa é o peixe poraquê, ó. Tá certo? O peixe poraquê tem 5.000 que vai dar 600. Então esse bichinho aqui, ó, ele representa exatamente a DDP, a força eletromotriz equivalente do poraquê. Só que em vez de ter uma, como o poraquê tem, ele tem 750 colocada em paralelo. Professor, quando a gente tem força eletromotriz em paralelo, o que acontece? Continua dando o valor de uma só. Ah, entendi. Então, tudo isso aqui é como se eu tivesse uma só. Só que você vai perceber que você não tem só uma. Você vai ter 750 associadas em série. Que massa, doido! Entendi bem direitinho como é que a gente vai fazer. Então, preste atenção. Desconsiderando perdas internas, se uma das cargas da raia-torpedo, conseguir produzir uma corrente elétrica total de 50 amperes, opa, olha a corrente que ela está produzindo de 50 amperes, né? A duração, ou durante um curto intervalo de tempo, a potência elétrica gerada por ela, nesse intervalo de tempo, será de... Professor, eu entendi agora a jogada. Vamos lá, preste atenção. Do sistema elétrico do poraquê, nós podemos determinar a DDP de um único eletroplaca, ou seja, a força eletromotriz total de uma única eletroplaca. Como é que eu vou fazer isso, professor? Foram 5.000, que vai dar o valor da força eletromotriz, no total de 600 watts. Os 5.000 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, e aí a minha força eletromotriz, a DDP de uma única eletroplaca, equivale a 0,12 volts. Ah, professor. E o meu segundo passo, professor? A raia-torpedo terá uma força eletromotriz total de, preste atenção, você concorda que ela tem 750 eletroplacas? Cada uma delas tem o mesmo valor de uma só que a gente encontrou agora. Aí você faz, quer dizer, professor, que a força eletromotriz dessa raia vai ser o 0,12, que era de uma só, que era do peixe poraquê, multiplicado por 750? Show de bola! E aí você vai fazer no nosso terceiro passo, que a potência elétrica, né, gerada por essa raia torpedo,
você vai pegar aqui a fórmula do PEI, porque é a potência total, né? A força eletromotriz, que está no lugar do o Fem, multiplicado pela corrente, que ele deu que era de 50, então 90 vezes 50, 4.500 watts, que você encontra isso na letra D. Olha que coisa linda! Dá um print na tela, trava um pouquinho aí, revisa de novo, observa bem direitinho o que é que ele está falando, porque você tem o por aqui e depois você tem o que ele chamou de raio torpedo, ok? Vamos adiante, a nossa última questão. Ah, que questão linda! Olha só, galera, espero que vocês tenham feito essa questão aí, né? Mas para quem ficou com dúvida, acompanha a minha resolução, que diz assim, ó: muito de nós criamos uma dependência tão grande da energia elétrica que não é mais possível viver sem ela. Ao observarmos com atenção o interior das residências, podemos notar a quantidade de aparelhos ligados na energia elétrica. A tabela a seguir mostra alguns dos aparelhos elétricos usados em uma residência e atenção, cuidado que a tensão, a DDP, a tensão elétrica, em que estão ligados a potência consumida e a quantidade de horas que ficam ligados por dia. Ah, professor, estou vendo que a tensão tem aparelho que é 220 e tem aparelho que é 110. E ele dá a potência e o tempo por dia, hora-dia. Então, para cada hora em um dia. 1 hora por dia, 12 horas por dia, 8 horas por dia. Que beleza, professor. Os aparelhos estão todos ligados corretamente na tensão nominal. Se o kWh nessa região custa R$ 0,80, ou seja, 80 centavos, o gasto mensal, ou seja, de 30 dias com esse aparelho é de... Vamos por parte. Primeiro a gente vai fazer assim, para encontrar a energia em kWh, é essencial que a potência esteja em kilowatts e que o tempo seja em hora. Aí quando você vai olhar aqui na tabela, o tempo está em hora, professor, mas a potência está em watts. Então o que é que eu devo fazer? Transformar para kilowatts. Como assim? Eu pego esse valor e pego a vírgula que está no último número e volto 3 casas. Para poder ficar 4,4 kilowatts. Isso. Do mesmo jeito, 220 fica 0,222. 0,66, 0,11, porque esse zero aí não vai me interessar mesmo, né? E o 0,22. Beleza, professor. Então a minha primeira preocupação foi transformar em quilowatts-hora? Foi. Você poderia até fazer depois, mas olha como é fácil. Então, na última questão, e essa dica já é fundamental, diz assim: vamos calcular a energia no dia, tá certo? Então eu vou pegar 4,4 e multiplicar por 1 hora. Somar com 0,22 e multiplicar por 12 horas. Somo com 0,66 e multiplico por 8. Somo com 0,11 e multiplico por 6. E somo por 0,22 multiplicado por 6. Fazendo essa continha separadamente, tipo assim, 4,4 vezes 1, olha que mamata, 4,4. 2,64, 5,28, 0,66 e 1,35, que tudo somado vai dar em um dia 14,3 kWh. Mas professor, ele disse que quer em um mês que tem 30 dias, que é um mês comercial. Então a energia é pegar esse valor e multiplicar por 30, que é o equivalente aos 30 dias, que aí você chega nesse resultado de 429 kWh. Professor, essa foi a energia do mês? Foi. Como ele disse pra gente que para cada quilowatts-hora você tem 0,80 reais, então você vai pegar 429 kWh, vai dar igual a x. Faz o produto dos meios pelos extremos, ou seja, x vezes 1 que é x, e 429 vezes 0,80 centavos. 0,80. Multiplicando, você teria em reais 343,20. E a alternativa que traz isso é a letra D. Gostou, galera? Viu como é massa? Se preparem bem, é isso que eu quero, bons estudos, quero que você cada vez mais cresça e vamos lá, vamos correr atrás. Um abraço forte, fiquem com Deus e até a próxima. Na próxima semana tem muito mais pra gente.